gracioso para conosco todos os dias. A nossa lição de hoje é a lição de número 11, 10 de setembro. E nós vamos estudar o livro de Ageu. O título é Ageu, um chamado para despertar da inércia. Texto áureo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. A igreja Verdade Aplicada. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é maravilhoso para conosco, meu Pai. O Senhor é bom todo o tempo, meu Pai. E nesta manhã nós estamos aqui de corações agradecidos, meu Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede esta manhã, meu Pai, para estarmos aqui, para te adorar, para te bendizer e aprender da tua palavra. E nós te pedimos, meu Pai, que esta palavra, meu Pai, fique plantada no nosso coração e que o Senhor nos dê a graça de guardar e praticar esta palavra em nome de Jesus. Amém. As classes estão liberadas. Os outros irmãos podem tomar os vossos assentos. Amém, irmãos. Então, a nossa lição de hoje é um estudo sobre o livro do profeta Ageu. É o segundo livro menor, hein, dos profetas menores. E é uma lição que irá nos edificar. E eu peço aos irmãos a sua atenção para nós aprendermos nesta manhã. Em primeiro lugar, o cenário do profeta Ageu, hein? Todas as lições dessa revista começa falando sobre o cenário em que se encontrava o profeta daquela época em que nós estamos estudando. Primeiro, o significado do nome Ageu. O nome Ageu significa festivo, ou minha festa de gratidão. Ageu foi a primeira voz profética a ser ouvida depois do exílio babilônico. Ele foi contemporâneo de Zacarias. Amém? Então eu acredito aqui que a maioria dos irmãos sabem que o reino de Judá ele foi levado cativo para a Babilônia, hein? E ficou cativo 70 anos naquela terra estrangeira. E depois de 70 anos, o povo volta para Jerusalém. O povo volta em 3 etapas. Assim como foram em 3 etapas, eles voltam também em 3 etapas. E liderado por 3 líderes bem conhecidos na Bíblia Sagrada: Zorobabel, Esdra e Neemias. Amém? A primeira etapa desse povo, eles vêm juntamente com Zorobabel. Zorobabel era o líder.
Zacarias era o sacerdote do povo de Deus, E é nesse período aqui que o líder é Zorobabel, que está retornando à primeira etapa do povo judeu para Jerusalém, em que se levanta Ageu como profeta do Senhor, para profetizar ao povo. Conhecendo um pouco mais do profeta, nada se sabe sobre o profeta Ageu ou seus antecedentes. Provavelmente ele nasceu na Babilônia e foi um dos que retornou do cativeiro junto com Zorobabel, segundo o decreto de Ciro. Ele profetizou durante o período da reconstrução do templo, de acordo com o registro de Esdras, e foi o primeiro chamado a profetizar depois que os judeus retornaram para Jerusalém após o exílio da Babilônia. Ageu começou a profetizar 16 anos depois da volta do primeiro grupo. Amém, irmãos? A mensagem do profeta. A profecia de Ageu é uma exortação a começar sem demora a reconstrução do templo, pois não podemos continuar em ruínas por muito tempo. Não poderia continuar em ruínas por muito tempo, mas deveria ser restaurado para a glória de Deus. Então, Ageu ele é levantado neste período, e a mensagem de Ageu era para que o povo se despertasse da inércia, uma vez que, quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém para levar o povo de Judá cativo para a Babilônia, o templo de Salomão, o majestoso templo de Salomão, ele é destruído, Jerusalém também é destruída, colocada fogo nela. E esse templo, que era o centro da adoração judaica, foi destruído, totalmente destruído. As colunas de bronze, toda aquela majestade, aquele templo suntuoso, cheio de ouro, foi totalmente destruído. E agora, quando o povo está retornando para Judá, o templo, o local de adoração está destruído. E eles precisam reconstruir o templo, construir novamente o templo. E se nós formos ler o livro de Esdras, percebemos que esse povo, eles lançaram o alicerce do templo, mas por causa de alguns obstáculos, a construção parou. E quando a construção parou, Ageu vai se levantar para despertar o povo, para falar para o povo, para incentivar o povo, para animar o povo a construir o templo. Porque para os judeus que estavam reconstruindo esse templo, eles sofreram alguns levantes dos seus inimigos. Por que que eles pararam de reconstruir o templo? Vamos ler Esdras, irmão, para ficar mais claro para a gente. Esdras, livro de Esdras. Esdras capítulo 4, vamos ler Esdras capítulo 4. Capítulo 3 primeiro, irmão. Capítulo 3, versículo de número 10, diz assim, quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombeta, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolo, para louvar ao Senhor, conforme a instituição
de Davi, rei de Israel. Versículo 12 diz assim, porém muitos dos sacerdotes e levitas, chefe dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as suas vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia as vozes do júbilo e de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão alta voz, que o som se ouvia muito longe. O versículo 4, por que essa construção parou? Por que eles só lançaram os alicerces do templo e não deram continuidade na reconstrução do templo? Capítulo 4, versículo 2 diz assim, chegaram-se Zorobabel e aos seus chefes dos países, e disse-lhe, deixa-nos edificar convosco, porque vós buscaremos o vosso Deus, como também já sacrificamos desde o dia de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir daqui. A maioria de nós sabemos que tanto o reino do sul como o reino do norte foi levado cativo, né? Para cativeiros diferentes. O reino do sul é levado para a Babilônia, o reino do norte é levado para a Síria. E a maioria desse povo que foi levado para a Síria era o chamado de samaritano. E os samaritanos casaram-se com povos estranhos e passaram a ter uma descendência mista. E agora esses samaritanos que haviam retornado do cativeiro da Síria também, eles adotaram outras crenças, ou um sincretismo, ou mistura de crença, que a Bíblia diz que eles temiam ao Senhor, mas ele adorava outros deuses, tinha outros deuses, outras crenças. E esses samaritanos passaram a ser inimigos do povo judeu, porque eles queriam ficar junto com o povo judeu, mas adorando outros deuses, com outras crenças. E o povo judeu não aceitaram este fato deles fazerem aliança com o povo judeu. Então o que acontece? Os samaritanos que tinham outras crenças pediram para reconstruir o templo juntamente com o povo judeu, mas os judeus rejeitaram, para não se misturar a semente santa. É aí que os samaritanos passaram a se levantar, colocar obstáculo para parar a construção do templo. E o que eles fazem? Eles vão agora escrever carta para o rei Sírio, o rei dos persas, da onde o povo judeu, o povo do reino do sul havia trazido para Jerusalém, havia voltado, porque nesse tempo o rei da Babilônia era Ciro, e Ciro havia assinado um decreto autorizando a reconstrução do templo. E agora os samaritanos vão escrever carta para o rei Ciro, dizendo que o povo judeu estava fazendo trama contra o rei Ciro. E eles vão dizer, olha, se o Senhor permitir eles reconstruir o templo, eles vão parar de pagar imposto, tributos para o Senhor. Então, eles são difamados e eles são acusados perante o rei Ciro. E a reconstrução agora parou. Por causa de levante, por causa de obstáculos, por causa dos inimigos. E eu acho interessante esse capítulo 4 de Esdras, porque isso mostra um discernimento da parte do povo judeu. Quando ele diz assim, deixai-nos edificar convosco.
parece que a intenção é boa, parece que a motivação é boa, mas na verdade a motivação era contaminar o povo judeu. E eles têm esse discernimento em não fazer aliança com este povo. Então isso cabe a nós também, irmão, como cristão, ter discernimento acerca de algumas pessoas que querem fazer aliança conosco. Que parece que tem uma boa motivação em chegar-nos perto da gente. É aí que entra o discernimento na vida do cristão. Olha o que diz o versículo de número 4. Todavia o povo da terra debilitava, desanimava as mãos do povo de Judá e inquietava-nos a edificar. Quem é esse povo? É exatamente essa mistura de gente, esse judeu, esse samaritano misto, que tinha outras crenças, que adorava outros deuses, mas que queria ficar infiltrado no meio do povo de Deus. Eles debilitavam as mãos daqueles que queriam edificar o templo. Inquietava. E eles conseguiram fazer o povo de Deus parar com a reconstrução do templo. Amém, irmãos? Então Ageu, ele aparece nesse período aqui da reconstrução. 1.3, a convocação à reconstrução do templo. Depois de preparados os alicerces do templo, em 536 a.C., a forte oposição, a obra retardou em muito a sua edificação, e que veio acontecer 16 anos depois. Nesse intervalo de tempo, um novo rei Dário subiu ao trono da Pérsia e tinha boa vontade para com os judeus. Então, Ciro, movido por Deus, a Bíblia, Isaías chama até que Ciro era um servo de Deus, pelo fato de ele ter obedecido a Deus em liberar o decreto para o povo reconstruir o templo. Agora a Bíblia diz que levantou-se outro rei chamado Dário. E Dário novamente agora vai liberar um decreto autorizando novamente a reconstrução do templo. Sobre a pregação de Ageu e Zacarias, a obra foi reiniciada dentro de 24 dias e a obra do templo acabada em 4 anos. Então, meus irmãos, a lição que fica aqui para a gente é que sempre, quando nós vamos se colocar para fazer algo para Deus, sempre vai haver oposição de outras pessoas mal intencionadas. Sempre. A Bíblia está cheia essas passagens bíblicas, que quando o servo de Deus se coloca para fazer a obra de Deus, sempre vai ter oposição. Sempre vai ter pessoas se levantando. E a oposição não quer dizer que nós estamos errados. A maioria das vezes, na vida do servo fiel de Deus, quando as oposições se levantam, é sinal que você está no caminho certo. É sinal que você está fazendo certo. É sinal que você está agradando o coração de Deus. Então Deus agora vai mover o coração de um novo rei, que nem fazia parte do povo de Deus, Dário. E Dário vai assinar um decreto autorizando
a reconstrução do templo, frustrando os planos dos inimigos, porque Deus sempre vai frustrar os planos dos nossos adversários, dos adversários da igreja, sempre. Então nós temos que estar preparados para a oposição. A necessidade de arrependimento. O povo obedece à ordem de Deus. As muitas experiências amargas em terra estrangeira fizeram com que desejassem o regresso à terra natal. No entanto, estavam preocupados em garantir primeiro o sustento, deixando a construção da casa do Senhor para depois. Mas Deus repreende através da palavra de Ageu. O que aconteceu, irmão? Em primeiro lugar, a reconstrução foi retardada por causa da oposição dos inimigos. Em segundo lugar, por que a reconstrução do templo foi retardada? Por causa da inércia do povo. Esse povo que retornado do cativeiro babilônico, quando eles chegam em Jerusalém, o que eles fazem? Eles reconstruíram o altar. O altar está reconstruído. A reconstrução do templo está parada. Agora Dário assina um decreto que eles podiam construir. Mas houve outro problema, que é a inércia do povo. O que o povo faz? Eu chamo isso de sequela da Babilônia, né? Eles passaram a se preocupar primeiro com os seus interesses, com as suas casas, com o seu bem-estar, com a sua família, com os seus negócios. E deixaram a reconstrução de lado. Esse 2.1, ele poderia estar no 3.1, né? Acho que faltou uma organização de pensamento, de ordem das coisas, mas a gente pode fazer uma ligação com 3.1 para nós não ficarmos muito repetitivos na nossa lição. Então é aqui que entra a questão da prioridade. Quem lê a revista sabe que tem um tópico 3.1 que fala sobre prioridades erradas, né? O povo de Deus, o povo judeus passaram a priorizar as suas coisas, seus negócios, seus interesses e deixaram a reconstrução do templo de lado. É quando vem o profeta Ageu e repreende o povo, prega para o povo, profetiza para o povo. E por consequência disso, irmão, olha o perigo que é do cristão priorizar primeiro os seus interesses. Olha o perigo do egoísmo. Olha o perigo na vida do cristão de priorizar os nossos negócios e deixarmos a obra de Deus em segundo lugar. Qual foi a consequência disso? Ageu, capítulo 1. Se o irmão puder colocar para nós, Ageu, capítulo 1. A partir do versículo... A partir do versículo 3. Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 3. Olha o perigo da inércia. O perigo de priorizarmos primeiro as nossas coisas, os nossos interesses.
Diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito, recolheis poucos, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saco furado. A casa do povo, irmão, era casa forrada, era casa de primeira. Era coisa de primeiro mundo. A casa das pessoas era tudo no porcelanato um por um, né? Primeira qualidade. Os melhores materiais. E a casa de Deus estava deserta. A casa de Deus estava jogada, esquecida. Consequência disso, vem o juízo de Deus, vem a punição de Deus, porque Deus jamais deixa os nossos pecados impunes. Tem um escritor que diz que Deus jamais permite que o seu povo peque com sucesso, né? Aí Ageu disse assim: considerai os vossos caminhos, fazer uma análise das vossas vidas. Olha para a renda de vocês, olha para o que vocês semeiam. Vocês semeiam muito, mas a colheita é pouca. Comeis, porém, não vos fartais. Você já teve a sensação de comer e não se satisfazer? Quão miserável é o homem que come e não sente satisfação no comer. Bebeis, porém, não saciais, hein? Aqui já o problema aqui já não é falta de satisfação, que é a pior coisa que existe na vida de uma pessoa. A falta de satisfação. Porque tem gente que até tem muito, mas nunca é satisfeito. Gente que até tem muito dinheiro, mas não tem satisfação. Sempre quer mais, sempre está faltando alguma coisa. Nada preenche. E o que é isso? Isso se chama infidelidade. A infidelidade do povo a respeito de Deus, da obra de Deus, gerava essa insatisfação. Até tinham, mas não se satisfaziam. Comia, mas não se satisfazia. Bebia, mas não se satisfazia. E a Bíblia diz: aquele que recebia salário, recebia num saco furado. Tem aquelas pessoas que dizem assim: rapaz, eu não sei para onde foi o meu salário, hein? Eu recebo até bem, a minha renda é até boa, mas eu não sei para onde vai, não está sobrando nada. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Nossa escola aqui, ela é livre, viu, irmãos? Os irmãos que queiram fazer perguntas,
que seja dentro do nosso tema, da nossa temática, da nossa revista, os irmãos tenham a plena liberdade de fazer perguntas, esclarecer as suas dúvidas. Se eu souber, eu lhe respondo. Se eu não souber, eu não lhe respondo, porque eu não sei tudo. Aí, se você quer fazer alguma pergunta, se você quer interagir, acrescentar alguma coisa, porque o professor também não é infalível, né? Caso você queira inteirar o assunto, você tem a liberdade, tem a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Dois ponto dois, o novo templo. A simplicidade desse segundo templo, comparada à majestosa obra de Salomão, trouxe tristeza aos idosos que tinham presenciado a grandeza do templo de Esdras. Aquele texto que nós lemos lá em Esdras, capítulo 3, a partir do versículo 10, fala dessa situação aqui, em que os velhos, que os anciões, que as pessoas que viram o primeiro templo de Salomão, eles ficaram muito tristes, pelo fato deles olharem agora para esse segundo templo aqui, esse novo templo, e eles perceberem que não tinham tanto recurso como tinha o templo de Salomão. Quem já leu acerca do livro, acerca do templo de Salomão, sabe muito bem a majestade que era aquele templo. E o povo chegaram até a idolatrar, capítulo de número 7 de Jeremias. O povo era tão apegado com o templo, que se faltasse o templo, parece que faltava Deus, né? Pela majestade, as colunas de bronze, todo o ouro, todo o ornamento do templo. E agora os anciões olhavam para esse segundo templo, para esse novo templo, e percebiam que eles não tinham a mesma majestade, não tinham o mesmo ouro, não tinham a mesma prata, e eles começaram a se entristecer. Só que eles não sabiam de uma coisa, irmão, não entendiam alguma coisa. Que mais importante do que o ornamento, que a beleza, do que o ouro, do que a prata, era a presença de Deus no templo. Eles estavam se enganando com a aparência. Porque de nada vale o templo ter ouro e prata, De nada vale a beleza do templo se não tem a glória de Deus, a presença de Deus. Então isso trouxe tristeza para os anciões, para o povo judeu. É interessante nós observarmos uma coisa, que esse novo templo que é construído na direção ou através do governo de Zorobabel, ele é o mesmo templo de Herodes, que foi reconstruído, ampliado por Herodes, engrandecido por Herodes. E esse fato de a Bíblia dizer que a glória dessa última casa será maior do que a primeira, não é o fato desse templo ser tão majestoso como o templo de Salomão. Queria fazer a diferença nesse templo, era o fato do Rei dos Reis entrar dentro desse templo, da presença de Jesus Cristo, porque Jesus entrou no templo, nesse templo aqui, aleluia, e isso fez toda a diferença, a presença de Jesus no templo, a glória de Cristo no templo. É por isso que a Bíblia diz: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, porque Jesus vai se fazer presente nele.
Jesus vai entrar nele. É preciso ter em mente que o templo significava a presença de Deus entre o povo de Israel. Mesmo o segundo templo não possuindo riqueza como com que Salomão construiu, a glória do segundo seria maior do que do primeiro, pois essa é uma referência espiritual a algo incorruptível. Jesus Cristo, apontava para Cristo. 2.3, Deus promete abençoar o povo. A história do povo era de escassez, mas seu futuro seria de bênção. O povo atentou para as palavras de Deus por meio do profeta e recomeçaram a obra do templo, obedecendo a ordem de Deus. Percebe, irmão, que tudo muda a partir do momento em que o povo volta para reconstruir o templo. Quando o povo volta do seu egoísmo, quando o povo deixa as suas casas e vão reconstruir o templo, obedecendo a palavra, a pregação do profeta Ageu, a Bíblia diz que Deus decidiu abençoar o povo a partir daquele dia. Veja o que diz o versículo 18 do capítulo 2 de Ageu. Diz assim: Considerai, pois, vos rogo desde aquele dia em diante, desde o 24º dia do mês, desde que o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura, ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos? Mas desde este dia vos abençoarei. Amém, irmãos? Desde o dia em que o povo voltou-se o seu coração para Deus e decidiu priorizar o reino, priorizar a obra, a Bíblia diz que desde esse dia Deus disse: eu vou abençoar vocês. Glória a Deus. Ageu para hoje. As prioridades erradas, eu já falei. A importância do encorajamento. Quando Deus se depara com o desânimo do povo, ele exerce um papel muito importante de encorajamento. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então, uma das primeiras armas, irmão, que a oposição vai usar é a arma do desânimo. O povo estava desanimado. Isso sempre foi uma estratégia do diabo, isso sempre foi uma estratégia da oposição, desencorajar o povo de Deus, desanimar o povo de Deus. Quem lembra da reconstrução de Jerusalém? O povo estava desanimado por causa dos levantes, das perseguições dos seus inimigos. Sempre o inimigo vai usar essa arma do desânimo para parar a obra do Senhor. É aí que entra a liderança, é aí que entra as pessoas animadas, é aí que entra as pessoas em que Deus colocou na frente para liderar. Zorobabel vai animar o povo através da palavra do profeta Ageu. As palavras do profeta Ageu deram força para Zorobabel. E Zorobabel vai animar o povo a reconstruir. Promessas valiosas de Deus. Esse 3.3 aqui, ele faz referência
alguns elementos cristológicos, que é Zorobabel, que é um tipo de Cristo, irmão. Deixa eu ler aqui para os irmãos, para nós encerrar. Deus fez uma promessa a Zorobabel dizendo que eu faria com um anel de selar. O anel de selo continha o nome do rei, e era isso que validava os documentos daquela época. O anel de selar, portanto, representava a autoridade do rei Zorobabel, governador de Judá, descendente de Davi. Seria o anel de selar de Deus, seu representante oficial na terra. Essa profecia ultrapassa Zorobabel, remetendo para o Messias que havia de vir. Então, essa profecia, ela apontava tanto, ela teve cumprimento duplo, né? Uma coisa que nós temos que atentar é que as profecias dos profetas, às vezes, ela tinha duplo cumprimento. Essa profecia se cumpriu na vida de Zorobabel e se cumpriu também na vida de Cristo, porque apontava para a pessoa de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus os abençoe, eu agradeço a oportunidade.